Boa noite, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. É um início de trabalho, mas que aos poucos a gente está vendo um pouco mais da sua cara, né? Nesse jogo de hoje contra o Cruzeiro, a gente já viu mais diferença em relação ao time do Felipe Luiz. O Flamengo teve um início muito intenso, mas também sofreu em alguns momentos, tanto no primeiro tempo quanto na reta final do segundo tempo. A gente sentiu que teve ali algum susto, algum risco para o Flamengo, mas ao mesmo tempo o time teve um domínio, um controle e a chance de até fazer uma placa maior, como acabou conseguindo fazer no final da partida. Qual que é a sua avaliação e o que você acha que já conseguiu impor do seu trabalho, da sua característica nesse segundo jogo? Obrigada. Eu acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos e isso foi importante. Entrar também forte no jogo, nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes, tivemos além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Mas com certeza do outro lado também tem uma equipa boa que o ano passado conseguiu excelentes resultados contra o Flamengo. Este ano é uma equipa diferente, é uma equipa com muito mais posse, com muitos jogadores aglomerados na zona central, por isso é que houve momentos do jogo que eles tiveram essa posse. E sabemos sempre que um Flamengo-Cruzeiro, um Cruzeiro-Flamengo é um jogo grande. Eu estive ali a dar uma olhada na estatística, só em 2014 conseguimos um score mais do que 2 golos de diferença. Por isso mostra. Também do outro lado, o rival que estava lá com o objetivo, claro, também de conseguir um bom resultado, mas acho que fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criamos, mas com certeza que temos um caminho ainda para percorrer e melhorar. Algumas decisões que podemos melhorar, tivemos algumas decisões com bola, podemos ter um pedacinho mais de critério, mas eu estou feliz é que os jogadores têm tido uma atitude formidável. Hoje, além dos que entraram, fizemos umas trocas, além dos que entraram, dos que jogaram de início, os que entraram foram importantes numa assistência, num gol, o Lino Carrascal, e pronto, e vamos andando no nosso caminho, trabalhando diariamente. Aqui, Jardim, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou de atitude de jogadores e me chamou bastante a atenção hoje a atitude do Pedro, pressionando muito na frente, enfim, fez o gol, obviamente, mas muita movimentação, pressionou até 2 vezes ali no primeiro tempo, se eu não me engano, impedindo a saída de bola do Cruzeiro. É o jogador dessa maneira que te agrada? É essa postura do Pedro? É esse Pedro que você espera daqui para frente? Houve alguma conversa especial com ele? Obrigado. A conversa foi muito simples e direta com o Pedro. O Pedro é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tem mostrado isso ao longo dos anos. Com certeza que existem as 2 faces do jogo, a face com bola e a face sem bola, e com certeza que ele tem mostrado que também pode ser competente, além de fazer os golos, também em termos estratégicos, posicionar, pressionar, ter uma atitude mais colaborante, e é isso que ele tem feito, porque ele tem essa capacidade, física, ele tem a compreensão do jogo coletivo, e por isso ele a mim não me está a surpreender com a atitude, porque eu acreditava desde o início que a gente conseguia colocar um Pedro ofensivamente, mas também com a função defensiva que todos os jogadores têm que ter, não é? Atacar e defender, porque hoje em dia no futebol moderno não existe nenhum jogador em nenhuma equipa do mundo que só ataque. Boa noite, Jardim. Lucas Bayer do Lance, parabéns pela vitória. O segundo gol do Flamengo, ele sai de 2 jogadores que no último jogo foram bastante criticados pela torcida, né? Inclusive hoje começam no banco de reservas. Você, por conta da dinâmica do jogo, acredito que colocou visando, claro, a fragilidade do Cruzeiro naquele momento. Para você, esses 2 atletas, falta para eles apenas a confiança para que consigam entregar, que entregaram o Lino quando chegou e o Carrascal principalmente na última temporada? Obrigado. Com certeza que temos alguns jogadores que ainda não estão na sua melhor forma,
alguns por lesão, outros porque foi o momento, é o momento inicial. Se os jogadores estivessem todos na melhor forma, com certeza que os resultados tinham sido diferentes, não havia troca de treinador e estava tudo bem. E os jogadores temos que recuperar animicamente, em termos de trabalho, em termos de atitude, mas eles têm sido muito cooperantes. Quem entra, quem joga de início, ainda hoje trocamos 3 jogadores, outros entraram para ajudar naquela parte onde queríamos mais um pouco de transição, porque o Cruzeiro estava-se a expor, e em 2 movimentos que fizemos de transição final acabamos por fazer o 2-0, e por isso estou satisfeito. E digo exteriormente, como digo interiormente, para o grupo, que só um grupo coeso e competitivo e largo é que é capaz de jogar em várias competições, e isso o Cruzeiro tem. Por isso toda a gente que jogar tem que ter a confiança do treinador. Com certeza há jogos que não corre bem, mas a confiança do treinador está sempre presente. Aqui, Leonardo, boa noite, parabéns pela vitória. José Fernandes para o jornal AS. Queria te perguntar por o jogo de Eric Pulgar, como você avalia o jogo de ele esta noite? Eric é um jogador que é importante no Flamengo, por tudo aquilo que tem mostrado, e na atualidade também o é. É um jogador que compreende bem o jogo. Eu pedi ao Eric para fazer 2 ou 3 movimentos que ele não estava a fazer, em termos estratégicos. Dentro da minha estratégia precisava que ele fazia, e fui um jogador que compreendeu facilmente. Isto mostra que, além de qualidade, tem uma inteligência acima da média que permite, de um momento para o outro, dar resposta àquilo que um treinador novo com uma semana de trabalho pretende. Por isso estou muito satisfeito com ele. Boa noite, Jardim, Bruno Castanha. Eu queria falar um pouquinho das substituições que você fez. Primeiro entrando o Carrascal no Paquetá, e depois, agora no final, o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo entrou por dentro, né, e o Carrascal jogando do lado. Você também tinha falado no último jogo, que o Plata é um jogador que joga pelo lado, mas é tendência para Carrascal e Luiz Araújo. Foi uma situação de jogo hoje, ou você pensa nessa possibilidade do Luiz Araújo jogando mais por dentro, como ele entrou? Obrigado. Não, o Araújo é um jogador que normalmente joga por fora, que inverte um pouco o pé para vir no jogo interior, um pouco como o Paquetá estava a fazer, só que naquele momento do jogo eu precisava de alguém mais profundo, que acabou por ser o gol, não é? Alguém que com o pé direito conseguisse fazer ali uma diagonal e ficasse no pé mais forte, e foi isso que acabou por acontecer. Por isso a opção do Carrascal ficar um pouco mais por fora para fazer ali as diagonais, porque os 2 laterais já do Cruzeiro estavam-se a expor e já não tinham capacidade de cobrir as costas, e foi essa a ideia de transição. E o Araújo, um jogador inteligente que é, com certeza ainda não está na sua melhor forma por tudo o que ele passou, mas nós acreditamos nele e acreditamos que pouco a pouco as coisas vão acontecer. Boa noite, Jardim. Aqui é Davi Ferreira, do Jornal Globo, parabéns pela vitória. Quero te perguntar em relação ao começo do jogo ali, você falou que aqueles primeiros 15, 20 minutos que o Flamengo vai com bastante ímpeto e abre o placar logo no início, né? Poderia até ter feito mais gols. Eu queria saber se é a sua prioridade fazer com que esse time seja mais objetivo e mais rápido na chegada ao ataque, né? Nesse começo de temporada estava demorando a empacar, demorando a desenvolver os ataques, né? Hoje, naturalmente, o ritmo caiu com o andar do jogo, também demorou a sair o segundo gol, né? Mas é a sua prioridade que o time seja mais rápido, mais letal ali na frente? Obrigado. A minha prioridade é que o Flamengo jogue bem e ganhe. Isso é a minha prioridade. E em relação ao jogo, com certeza que estes jogadores têm uma capacidade de circulação da bola muito grande. E estamos tentando aos poucos incutir outras variáveis. A vida do jogador normalmente não é só uma variável. Eu acredito que eles possam ter outras variáveis dentro do jogo, como carregar um pouco mais nos espaços, quando têm espaços, fazer alguns movimentos de pequenos facões quando o colega traz a bola para ter algumas dinâmicas ofensivas. E aos poucos e poucos estamos a fazer. Estávamos a falar do Eric. O Eric hoje transportou o jogo para o ataque várias vezes a pedido meu, não só associar para o passe, mas queimar linhas, como costuma-se dizer. Ele queimou algumas linhas importantes para jogarmos mais à frente. E eu pessoalmente gosto de jogadores que queimam linhas, jogadores que, quando têm esse espaço
Depois de conquistar o espaço, tem espaço, que conquistem esse movimento com bola queimando linhas. Boa noite, Jardim, tudo bem? Júlio Miguel Neto. Jardim, na última coletiva você chegou a comentar que não viu o Plata como um 9, e muito hoje foi elogiado o Pedro pela atuação. Com jogadores que não têm a mesma característica com o Pedro, você vê uma necessidade de uma ausência dele, ou por questões de evitar fadiga, ou por alguma lesão, suspensão, ter que improvisar algum jogador ou dar mais minutos ao Wallace Yan, como você fez hoje? Um jogador que tem características diferentes do Pedro, mas também é rápido, tem a ambição do gol. É uma dificuldade que você deve ter até a próxima janela. Eu queria saber de você, de repente, utilizar mais o Wallace, ou vai ter que improvisar um outro atleta no setor também? Boa noite, obrigado. Sinceramente, neste momento, o Plata teve ali um toquezinho no joelho, durante os treinos não teve a 100%. O Yang, o Wallace é um jogador jovem, um jogador com certeza que toda a gente o conhece, estava para sair, também ainda não está no seu melhor momento, mas nós acreditamos nele neste momento. E depois vamos fazer uma análise, porque o futebol também tem que ser uma análise constante, não é neste momento que vamos pensar o que falta ou o que não falta, porque às vezes há crescimento dos jogadores, há evolução, neste momento temos que aproveitar os que cá estão e tentar rentabilizá-los ao seu melhor nível. Esse é o meu objetivo, aquilo que vocês estavam a dizer ao Pedro, também para o Wallace Yang, para o Everton, para todos aqueles que às vezes jogam menos, mas que nós sabemos que têm uma margem de progressão ainda grande. Jardim, aqui, Raíza Simplício. Você falou sobre a atitude dos jogadores e realmente os jogadores colocaram muita vontade em campo, muita disposição, mas a gente sentiu também no segundo tempo, especificamente, um time que cansou, né? Cansou, claro, e o Flamengo não teve uma pré-temporada como se esperava. Eu queria saber de você como você vê o momento físico da equipe, né? Se você entende que eles já estão num ponto importante para esse momento da temporada, ou se ainda precisa fazer trabalhos para que essa parte física evolua. E como é que faz isso no meio de um calendário tão complicado, com um jogo atrás de jogo? Isso é uma boa questão. Eu acho que o futebol não é só físico, é um conjunto de ações que porventura às vezes o físico depende um pouco do modelo que nós implementamos, e eu quero que os jogadores cresçam dentro deste modelo que eu quero implementar. Às vezes aos jogadores têm que dar um pouco mais, e os pontas às vezes têm que defender mais, os médios têm que saltar nas marcações. Tudo isto é aquilo que eu procuro como treinador aos meus jogadores. Em termos físicos, claro que vamos ter que fazer sempre uma gestão de alguns atletas, porque não temos capacidade de jogar sempre 3 em 3 dias com os mesmos, e com certeza que eles também não tiveram aquela pré-temporada que normalmente existe, mas também o Flamengo não teve, mas os outros também não tiveram. Por isso vamos tentar gerir. Aqueles que não jogarem um jogo ou outro temos que aproveitar a paragem das seleções para tentar aumentar um pedacinho o índice daqueles que não forem convocados, e depois a grande janela, aí a gente vai ter que aproveitar para fazer algumas correções a este nível. Jardim, Vitor Nicolau, da Flamengo TV, parabéns pela vitória. Eu queria falar um pouco sobre o Paquetá. Na minha opinião, foi a melhor partida desde que ele voltou ao Flamengo, se sentiu muito confortável, encontrou os espaços dentro do contexto que você pensou para ele. E aí tem um outro jogador que me vem em mente, né? O Emerson Royal, com a sua força, o seu ataque ali na profundidade, na minha visão, pode ter gerado esse contexto para o Paquetá jogar de meia direita. Eu queria ouvir de você se a intenção era mais ou menos essa, se você enxerga como os dois sendo um combo. Quando um joga, o outro tem mais contexto para jogar por ali. E se você pensa no Paquetá só ali e não mais centralizado? Eu respondi isso no último dia em relação ao Paquetá. Acho que ele pode fazer 3 posições dentro de uma equipa. Pode fazer segundo volante, pode fazer um médio mais ofensivo e pode fazer um meia pela direita, não é? Mas com certeza que temos que preparar um cenário, porque ele não é um ponta, ele é um médio, um meia.
E o cenário que nós preparámos para hoje, se vocês repararam, era sempre uma construção do Eric ou do centro